Olha que interessante, usou as expressões bem humanas ali. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Por isso ele saía curando os enfermos, né, fazendo o que fez como homem. Senão a gente entrava em desespero quando a gente lia aquela passagem que diz assim, ó, e nós faremos obras e maiores. Né? Então, se você crê que ele fez como Deus, né, há um caminho a seguir, então, para a gente poder trabalhar isso em você e ativar você para que você e eu possamos viver isso intensamente. Tá legal, pessoal? Então, o outro livro que eu acho bem simples de entender, esse aqui é do John Bevere, tá? Espírito Santo, como se fosse um livro devocional, você lê um por dia, é muito legal, fala muito sobre o Espírito Santo, né, claro, mas fala muito de uma forma muito simples. Tá legal, pessoal? Eu queria que a gente projetasse ali, então, dá para tirar aquela foto ali? Vamos lá então, queridos. Eu gosto muito de dons espirituais. Eu sei que eu já saturei bastante gente aqui com o meu testemunho de conversão, mas ninguém me evangelizou. Como assim, pastor? Ninguém me evangelizou. Não vou contar os detalhes, mas certa vez quando eu era adolescente, eu entrei numa igreja e eu estava bem tristão, tal, adolescente, né, aquela coisa. Eu sou meio flemático e eu acho que um pouco de melancólico, né? Não de melancolia, né? Você entende os temperamentos aqui, né? Então, assim, eu estava numa fase bem ruim e um primo meu me trollou, falou, vamos para casa. Eu fui, achando que a gente ia para a casa dele, e a gente foi para uma igreja pequenininha, né? Uma igreja do Repré, né? Uma Assembleia de Deus, lá da Jardim Santos Andrade, e eu sentei lá atrás, né? Não, nada contra quem senta lá atrás, mas geralmente quem senta atrás é porque quer dar uma fugida, né? Não aqui, né? Mas aqui são os intercessores, eles correm com você de lá, né? Eu sentei lá atrás, com o intuito de fugir mesmo, e de repente levanta uma senhorinha do coque com fogo nos olhos, assim, né? Aqueles raios assim nos olhos, assim, e ela veio até mim, e ela começou a falar tudo que eu estava vivendo. Eu não sabia o que era palavra profética, dom de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu não sabia o que era dom de línguas. Eu via aquele povo falando em línguas ali, e eu confesso que eu pensei, só gente doida aqui. Mas eu sabia que eu ia amar aquilo. E ela levanta e ela fala tudo, né, que eu estava vivendo. Eu não sabia o que era profecia, mas eu sabia que era Deus. Você entende isso? Eu sabia que era Deus, porque ninguém poderia ter falado com tanta exatidão tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Então eu me lembro que depois de ouvir aquilo, eu me lembro que eu estava na frente junto com eles orando em línguas e eu aceitando Jesus. Eu quero Jesus, eu quero. Agora eu sei que Deus existe, Ele me vê, né? Deus, às vezes a gente acha que Deus trata a gente, né, no atacadão, né? Bênçãos no atacado, né? Mas Deus é um Deus relacional. Amém, queridos? Deus é um Deus que nos trata individualmente. Tá, então eu queria começar lendo algo que eu achei bem interessante aqui nesse livro, e eu queria, na íntegra, ler com vocês. Eu queria que vocês acompanhassem ali, ó. Vamos lá? Ó, sinto-me encorajado por algumas das coisas que vejo na igreja hoje. A frequência aos cultos é alta, amém? Assim como a arrecadação de ofertas, na maioria das vezes. Há várias conferências acontecendo, voltaram, né? Estão acontecendo. As vendas de livros sobre a Bíblia e espiritualidade não param de aumentar, é verdade. Pequenos grupos continuam a florescer. Os ventos de adoração estão soprando com fervor crescente. De modo geral, os cristãos estão se tornando mais ativos na arena pública e atualmente verbalizam suas crenças com maior intensidade. Portanto, posso afirmar que há coisas que me encorajam. Tá? Isso aqui é um livro americano, mas está se encaixando muito com o que a gente está vivendo, concorda? Uhum. Em seguida, porém, olho mais profundamente para além da fachada de religiosidade, da atividade intensa e dos novos santuários,
para eles lá, né? 25 milhões de dólares com bancos acolchoados. Nossa, não vai ser 25 milhões de dólares, mas vai ser muito legal, né? Os bancos não vão ser acolchoados ainda, mas vai chegar um dia, quem sabe. Então, o que eu vejo é uma lacuna, muitas vezes um abismo entre o que a igreja é e o que ela deveria ser. Vejo a disparidade entre os cristãos, entre o que os cristãos dizem e o que fazem, entre o que sabem e o modo como vivem, entre o que prometem e o que cumprem. Pregadores ensinam sobre a Bíblia e as pessoas roncam, né? Donas de casa compartilham sua fé, mas ela cai em ouvidos surdos. Vidas são quebrantadas, porém raramente consertadas. Corpos estão sofrendo, mas poucos são curados. Às vezes a gente cai naquela da soberania de Deus, né, e a gente não ousa com o Senhor. O Senhor está nos chamando para ousar. Quantos querem? Quantos entendem isso? Ousar, não tenha medo. Eu sempre digo assim, né? Deus, pela graça, irmãos, Deus tem me usado muito como cura, né? Mas assim, eu não tenho medo de orar e a pessoa não ser curada. Você está entendendo? Eu não tenho medo, pode ser por qualquer coisa, e talvez por causa desse ímpeto de não ter medo de passar vergonha, Deus tem feito. Não é porque eu sou melhor, não é porque quem é usado nos dons é melhor do que outros, não. Mas o Senhor está procurando pessoas que ousam. Eu gosto muito de uma definição do Theo Hayashi com relação à fé. Ele fala assim: fé é arriscar. Amém? Pegou isso aí? Então, vidas são quebrantadas, porém raramente consertadas. Corpos estão sofrendo, mas poucos são curados. Casamentos estão morrendo e as pessoas simplesmente desistem. Diante das tentações, o pecado floresce, os pobres estão famintos e assim continuam. Não quero parecer pessimista em excesso. Algumas pessoas acreditam que estamos indo bem, mas a maioria dos que conheço admite que o impacto da igreja sobre a espiritualidade de seus membros é lastimável e sua influência na sociedade em geral é mínima. Então, o que está errado? Parece que todo mundo tem uma opinião, e a minha pode ser apenas mais uma de uma lista, ao que tudo indica, interminável. Mas estou convencido de que, pelo menos em parte, o problema é o poder. Na verdade, a ausência dele. Quando nós falamos poder aqui, eu quero que você entenda, né, quando Jesus ele estava para ser assunto aos céus, lá em Atos 1, ele fala assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tudo bem? Mas o interessante é que em João 20, 22, Jesus, ele já havia soprado o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E dentre aquela multidão que Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, estavam também os seus discípulos, né? Se você consegue projetar lá João 20, 22? Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, queridos. Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, olha, vá lá para o 21, por favor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, a mesma comissão de Jesus é a minha, é a tua, né, Marcelo? E é claro que ele, assim como ele precisou do Espírito Santo, que a Bíblia fala que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, amém? Espírito Santo e poder. Assim como ele foi ungido, ele disse assim, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, assoprou, eu gosto de fazer uma inferência, né? Tem a primeira criação em Gênesis que diz que Deus soprou sobre o homem espírito de vida, tá? Então aqui nós vemos a segunda criação, né? Ou seja, não mais no velho homem, mas agora em Jesus, amém? Em Jesus, e ele assopra, né, naqueles discípulos o Espírito Santo. Mas ali a gente não vê nenhum movimento sobrenatural, né? Se você continuar a leitura,
Passa um pouquinho mais para frente. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes... Então, aqui nós não vemos uma infusão de poder na vida deles. Não que não houve. Estão entendendo? Eu creio que Colossenses 1,13, se não me engano, ali aconteceu essa verdade poderosa. Né? O Espírito Santo veio, entrou na vida deles e fez morada na vida deles, transportando eles do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tudo bem? Então é isso que acontece quando alguém se converte. Tudo bem até aqui? Quando alguém se converte, ou seja, quando Deus converte, às vezes tem essas... Quando nós dizemos sim ao sim de Deus, quando nós entramos num alinhamento com a vontade do Senhor em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nisso? Todos quantos receberam, Deus deles o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Ali a pessoa já se transforma em filho de Deus. Mas nós não vemos nenhuma mudança sobrenatural acontecendo naquele povo. E eu ouso dizer assim, que mais de 80% dos crentes hoje vivem assim. Às vezes quando nós falamos assim, você já ouviu falar sobre batismo com o Espírito Santo? Né? Alguns falam no Espírito Santo, alguns falam o selo da promessa, né? Os antigão, eles falavam assim, é uma experiência que a evidência é o falar em línguas. Eu não creio assim, né? Eu creio que é um poder sobrenatural que traz uma consciência poderosa da missão que nós temos em Cristo. Né? Da missão que nós temos em Cristo. Então, e como nós vemos isso? Nós vemos isso em Atos 1 e 8, né? Enfim, nós vemos ali que aqueles que ouviram essa palavra, aqueles que creram nessa palavra, aqueles que esperaram, eu acho interessante assim, alguns estudiosos dizem que eram mais ou menos, os que ouviram isso de Jesus, eram mais ou menos 500 pessoas. Né? Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 15, 6, né? Mais de 500 pessoas, o apóstolo Paulo faz menção, e no dia que o Espírito Santo desceu, né? A plenitude do Espírito Santo veio sobre eles, haviam 120 pessoas. Então eram menos de 25%. Concorda comigo? Eram menos de 25% do que originariamente os que começaram aquele projeto de buscar aquilo que eles nem sabiam ainda o que era. Mas, né, João Batista, ele fala assim, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém mais poderoso, eu não sou digno de desatar as correias dos sapatos dele, Mateus 3,11, se não me engano, ele vos batizará com fogo. Então, quando esse camarada fala, falta poder, ali, mas recebereis poder para que vocês sejam as minhas testemunhas. Né? É um poder para testemunhar. Por que nós falamos com tanta ênfase que é um poder para testemunhar? Porque eles estavam lá praticamente 10 dias, e a cidade não sabia que eles estavam lá. Concordam comigo? Jesus foi assunto, né, no dia 40, e deu ordem para eles, olha, fiquem aqui, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam, né, a promessa do Pai, que é um poder, né, que vai fazer com que vocês testemunhem, e se preciso for, até mesmo sejam os meus mártires. Essa palavra testemunha ali é marturium, né? Ou seja, mesmo que vocês estejam a perigo de morte, vocês não vão desistir, porque agora algo poderoso, né, um nível, eu gosto de dizer assim, o nível 2, né, da nossa vida com o Espírito Santo. Né, eu digo assim, a grande maioria da igreja vive no nível 1. Nível 1, são salvos, vão morar com Deus, né? Vão habitar nas regiões celestiais, vão andar nas ruas de ouro, né? Aquilo que nós tanto valorizamos aqui, lá vai ser rua. Cadê o Fernando? Aquilo que você tanto valoriza hoje aqui, meu Deus, né? Negocia tanto, lá você vai andar naquilo. Né? São salvos, mas assim, deixaram de viver uma plenitude com o Senhor.
E eu digo assim, a plenitude com o Senhor não é uma vez só, mas é uma vez cheio, sempre sendo cheio. Ah, mas pastor, onde é que você vê isso? Lá em Atos 4, 29, os mesmos que estiveram, né, em Atos 2, eles estavam lá também em Atos 4, 29, né, quando o Pedro e o João, eles foram soltos, eles começaram a orar, dizendo que os reis da terra se levantavam contra a igreja e que o Senhor permitisse que eles pregassem a palavra com todo o ímpeto e ainda continuassem a fazer os sinais e maravilhas. Por isso eu digo assim, nós não precisamos ser contra os sinais e maravilhas, desde que eles não sejam o foco principal. O foco principal é glória a Jesus, amém, queridos? Foco principal é glória a Jesus, mas eu sempre digo assim, Jesus, onde ele entrava, os milagres aconteciam. Eu gosto de uma frase que diz assim, onde Jesus estava, ele trazia o seu céu. E a Bíblia fala que nós estamos assentados aonde? Fala para mim. Nas regiões celestiais, ou seja, nós precisamos trazer esse céu que nós já vivemos nele. As impossibilidades precisam se curvar ao nome de Jesus. Amém, queridos? Então a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Lá em Oséias 4:6, pode aí. Fala, o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Só aqui na parte A. Queridos, quando eu me converti, eu ouvia muito falar sobre isso. Sobre batismo com o Espírito Santo, fogo. Claro que às vezes era o poder pelo poder. Mas não o que o poder faz na sua vida. Ou seja, o poder, ele faz com que você vença os seus medos. Não que você não vai mais ter medo. Ah, pastor, então se eu sou tímido, eu não vou mais ser tímido. Não, você vai ser tímido. Mas é uma segurança e uma presença tão... uma convicção tão poderosa da presença de Deus na tua vida. E isso só tende a aumentar. Por isso que eu falei assim, a gente vai falar um pouco do Espírito Santo, porque teve uma época que eu comecei a pedir, Deus, me dá uns dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tal, e veio uma impressão muito forte no meu coração. Às vezes a gente fala, Deus falou comigo, às vezes, comigo nunca foi audível. Tem gente que ouve. A gente vai trabalhar também as personalidades proféticas, que são os que ouvem, os que veem, os que sentem, e os knowers, né? São os mais racionais, que são aqueles que têm mais mudanças mentais. Eu sou um daqueles que tem mudanças mentais, mas eu senti uma impressão muito forte no meu coração, que o Senhor estava falando assim para mim, você quer ser usado por mim ou você quer usar os meus dons? Então é uma linha muito tênue, né? E tudo que a gente pede para o Senhor, precisa voltar para Ele em glória, amém, queridos? Amém? Por que eu falo que eu sou knower? Vou contar uma experiência para você que aconteceu lá na casa da Andréia. Lembra, Andréia? Casa da Andréia de Eugênio. Achei legal que eles estão aqui. Muitos já sabem, mas eu acho bem legal que você vai entender a questão do arriscar com o Senhor. Nós estávamos lá na casa da Andréia. Antes disso, fizemos um expulsamento, né? O cara era maior que o grandão ali, ó. Ele estava no carro, a gente não viu, né? Mas a hora que ele saiu do carro, ele foi crescendo na minha frente, assim, eu fui fazendo assim. Eu bati no peito dele, pô, beleza, cara. Daí a gente foi para a casa da Andréia e do Eugênio, e eu nem sei mais como é que era. Isso, é um negócio doido, eu nem me lembro direito. Mas o que eu me lembro foi bem interessante. A gente foi para a casa da Andréia e do Eugênio, e a gente falando de Jesus, para aquela menina irredutível, coração duro, né? Então, os dons, eles são usados para quebrar corações duros também, queridos, né? Nós vivemos gerações, a nossa geração era muito de coração duro, né? Agora, essa geração que nós estamos vivendo agora, eles como é que chama aquela palavra, gente? Eles são relativistas demais. Então eu creio sim que os dons, eles vêm também para que a pessoa entenda, olha, o Senhor, Ele opera de uma forma poderosa, Ele está te chamando com graça, né? Então a gente estava na casa da Andréia,
E a gente falando de Jesus, ó, você precisa se converter, e blá, 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 e tal. E já tinha esgotado a minha teologia, né? Falei, não tem mais o que falar, Jesus. Ou o Senhor revela alguma coisa, né? Ou o Senhor fala alguma coisa dessa pessoa, ou eu sei, vou mandar ela embora. Né? Daí veio um pensamento mental, uma imagem mental na minha mente de uma bicicletinha rosa. Daí eu falei, não, senhor, você está de palhaçada comigo. Uma bicicletinha rosa. Eu falei, Jesus, eu vou falar sobre... olha o arriscar. Está aqui? Estão me enquadrando aqui, né? E veio uma imagem mental de uma bicicletinha rosa. E um detalhe muito bem detalhado. E eu não estava pensando naquilo. Então veio um pensamento. Eu sou knower, né? Veio aquele pensamento. Falei, eu não estava pensando nisso. Isso não é o meu normal. Então é o Espírito Santo. Eu falei assim, escuta. Olha que legal, né? Por isso que eu falo assim, quando a gente vai falar, você não precisa, né, com todo respeito, você não precisa falar assim, assim diz o Senhor, eis que vejo uma bicicleta rosa. Né? Por isso que a Bíblia fala, julgai as profecias, é nesse sentido, você saber abordar as pessoas. Falou assim, olha, faz sentido para você. Olha que legal, né? Olha a diferença. Então, se eu errasse, tudo bem, eu saía na tangente e faz sentido para você. Né, André e hoje então eles estavam lá como testemunha. Faz sentido para você uma bicicletinha rosa? Veja aquela menina assim, 54 músculos assim, todo contorcido da face. De repente ela olhou para mim, começou a chorar. Daí ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei, Jesus, e agora? Porque não veio o resto, né? Só veio a bicicleta rosa, e agora? Mas de repente veio uma outra imagem de alguém empurrando. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Daí cara, bicicleta rosa, menina, pode ser pai. Eu falei assim, teu pai te empurrava naquela bicicleta, né? Como é que você sabe? Eu falei, ele te ama. Por isso que a gente fala assim, uma frase que eu gosto do Luciano Subirá, o processo é simples, mas o resultado é extravagante. Para mim, estava sendo muito simples aqui, apesar de ser risco e loucura, né? Apesar de ser risco e loucura, daí eu fui juntando. Às vezes a gente acha que Deus fala assim, fala para ela da bicicleta rosa. Agora, o pai que empurrava, e ela se sentia muito bem quando o pai empurrava. Não é assim. A gente vai montando o quebra-cabeça. Porque muitas vezes a gente recebe informação... rádio, sabe? Você lembra? Quem é tempo da rádio aqui? Ó? Fala para ela. Rádio Celestial. E daí eu fui juntando, né, as coisas. Falei assim, você se sentia muito feliz quando ele te empurrava naquela bicicleta. E ela chorava. Meu Deus. Mas de repente sumiu a pessoa. Sumiu o pai. Eu falei, mas teve um dia que você se sentiu abandonada, né? Com Deus não é assim. Para ela foi extravagante, para mim foi um risco. Né? E na caminhada do profético é assim, gente, né? A Bíblia fala que todos podem profetizar. 1 Coríntios 14, todos, né? Nem todos são profetas, querido. Não vai achando que eu fui usado com a bicicletinha rosa, eu sou profeta. Não é isso. O dom profético é outra coisa. E eu creio nos 5 dons, eles estão vigentes, né? Ali em Efésios 5 fala assim, até que todos cheguemos à unidade de varão, de corpo, né? Então esse até que ainda é válido. Existe, não nos moldes como muitos pregam aí, mas existe ainda os 5 dons, né? Os 5 dons ministeriais, que a gente fala que são os dons de Jesus. Mas tudo bem até aqui? Né? Então, fé muitas vezes é risco, né? Em todos os 9 dons. Tá legal, queridos? E pastor, como é que a gente flui no profético? Fluindo. A gente vai falar um pouquinho sobre fluindo, sobre a aproximação profética aqui, né? Eu conheço gente que ficou muito frustrada, porque um dia falou assim, eis que assim diz o Senhor, e aquilo que ele falou não aconteceu. Então por isso que eu falo assim, faz sentido para você que a profecia ela edifica, conforta e consola.
Não é mais os moldes do Antigo Testamento, queridos. Às vezes a gente tem o Elias, eu queria profetizar igual a Elias. Não existe mais profeta igual a Elias. Tá? O profético mudou. Mudou a aliança, mudou o testamento. O profético hoje é outro. A profecia, ela conforta, consola e edifica. Tudo bem? Em duas noites é muito pouco tempo, mas a gente vai tentar fazer o que a gente pode fazer. Então, se existe uma urgência em nossas vidas, é conhecer o Espírito Santo. Às vezes a gente quer conhecer os dons, a gente quer fluir nos dons, mas a gente não quer conhecer profundamente a pessoa do Espírito Santo. E é uma pessoa, nós vamos, às vezes, outra coisa que fica no ar aqui, a gente sempre fala assim, o Espírito Santo é uma pessoa. E às vezes tem alguém que pensa assim, uau, então, é uma pessoa. Onde é que ele está? Como é que ele está? Não, a gente vai abordar as características do porquê que nós falamos essa frase tão certeira de que ele é uma pessoa. Então, se existe um sério erro que muitos cometem, eles têm tentado compreender o agir e o poder do Espírito Santo sem, primeiramente, conhecê-lo como pessoa. A Bíblia fala, que Jesus passou grande parte do ministério dele falando da pessoa do Espírito Santo. Tanto que ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Senhor vai mandar alguém igual a mim. Aquele igual ali, a palavra é allos. Eu estou saindo aqui do enquadramento, né? Ai. Isso aqui está muito tradicional, eu sou pentecostal, cara. A palavra ali, se não me engano, é João 14,16, é alguém da mesma essência. Tanto que acho que eles ficaram pensando assim, mas Jesus vai mandar um Jesus de novo para nós? Tanto uma das características que nós falamos que Jesus, ele não agia como Deus, ele era Deus. Filipenses 2 fala que ele era Deus, mas ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo. O kenosis, pastor? Que é muito conhecido na teologia sistemática. Quem estudou kenosis aqui sabe, por opção. Ele agiu como ser humano, 100% homem, muito embora sendo 100% Deus. Pastor, mas onde a gente vê isso? Você vê Jesus estando em mais de um lugar ao mesmo tempo? Não, então ele abriu mão da onipresença. Jesus, Marcos 9, 39, se não me engano, quando ele pergunta para aquele pai assim, olha, quanto tempo teu filho tem ficado endemoniado assim? Tá. Quer dizer, onisciência, saber todas as coisas. Por isso que a gente fala, Jesus foi alguém que andou nos 9 dons do Espírito. Tudo que ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele curava, ele era alguém que era usado com dom de cura. Quando ele multiplicou os pães, ele era alguém que foi usado para operação de milagres. Vê lá, operação de milagres. Tudo que é não cura, a gente vai abordar isso aí. Tudo que é não cura, ou é dom de fé, ou é operação de milagres, tá? Então, assim, Jesus não estava no mesmo lugar, em 2 lugares ao mesmo tempo. Jesus faz perguntas, Então a gente vê isso aí, da humanidade de Jesus. Tudo para que nós pudéssemos olhar e falar assim, no Espírito Santo nós podemos. Amém? No Espírito Santo nós podemos. Quando eu comecei a levar isso a sério, irmãos, a perna cresceu na mão. E, gente, não existe. Às vezes a gente vem de uma igreja pentecostal que os camaradas que fluíam nos dons, a gente achava que eles eram os galácticos. Mas isso é para todo mundo. Fala para quem está ao teu lado, é para você. Você só tem que arriscar. Sabe, por exemplo, assim, com relação à cura, o que às vezes está mais envolvido com relação à cura é compaixão do que a teologia correta, sabia disso? É compaixão do que a teologia correta. Como é que é o nome daquela mulher lá? Hyde Baker. A Hyde Baker tinha a teologia correta, entra lá, Hyde Baker, hoje eles não sabem quantos mortos eles ressuscitaram lá em Moçambique. Eles não sabem a contagem, eles perderam a conta já. Mas nada acontecia. Nada acontecia. Até que o Senhor falou para ela assim, você tem que começar a amar esse povo. Ela não começava nem a orar mais pelos cegos, pelos mudos, pelos surdos, ela só abraçava
sentia a dor, de repente, eu estou ouvindo. São pessoas legais, a gente se empolgar nisso. Mas pastor, isso é o extravagante, mas o Senhor nos chama para o ordinário. Às vezes você chega na tua empresa e Deus te dá uma palavra de conhecimento sobre alguém e você, né, às vezes o cara não é crente, né? Eis que te digo, não. Fala assim, cara, faz sentido para você isso, isso, isso. O cara, uau, você vai... como é que você sabe? Ali você entra com uma simplicidade, né? A simplicidade dos dons. Cara, o Senhor te ama, Ele falou para mim sobre você. Cara, não tem como o cara nos converter. Amém? Né? Então eu creio que o Senhor está restaurando todas essas coisas. A gente vê assim, o século XXI, o século XX foi o século dos avivamentos. Alguns dizem que foi o século das guerras, né? Eu digo que foi o século do avivamento. Alguns dizem que foi o século do Espírito Santo, século XX. Nunca houveram tantos avivamentos no momento da história como houve no século XX. Né? E às vezes a gente vê falar em línguas, dom de cura, operação de milagres. A gente ouve falar e a gente acha que sempre foi assim na história da igreja. Não foi, queridos. Quando parou ali, mais ou menos no século II, com os apóstolos, com os pais, os pais da igreja, quando parou ali, a gente não ouve mais um relato mundial, como aconteceu ali na Rua Azusa. Né? O William Seymour, aquele afrodescendente, eu gosto de falar afrodescendente porque naquela sociedade perdão da palavra, mas era a escória. Né? Havia um apartheid terrível, uma segregação racial, e o camarada ainda tinha um olho furado. Né? E ele começou a ler Atos 2, a infusão do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo, as pessoas de repente amedrontadas começaram a falar, as pessoas vinham se convertindo, as pessoas eram curadas, e eles falavam em língua, ali diz língua das nações. Né? Existem, né, no dom de línguas, existem 3 tipos de línguas. Língua para os sinais para os incrédulos, ali foi sinal para os incrédulos. Né? Sinal para os incrédulos. Existe a língua da edificação, de oração, né, quando você fala a Deus. Ou seja, você está orando em línguas. Eu digo assim, quando você ora em... pastor, por que serve o dom de línguas? Parece uma coisa tão inútil. Quando você ora em línguas, você se edifica de uma forma, você vai se linkando ao Espírito Santo. Eu digo assim, é uma chave que você vira no espiritual para que Deus te use em muitas áreas, para que Deus desperte, ative a tua vida em todos os outros dons. Né? Existe a língua de edificação pessoal e existe a língua com interpretação. E o apóstolo Paulo fala assim, se não haja quem interprete, ore para que você mesmo interprete. E dom de línguas mais interpretação é igual profecia. Porque quando você fala em língua estranha, é Deus falando com você também. Né? Quando você fala, quando você interpreta, é Deus falando para os homens. Tá? Então, eu creio assim, por exemplo, Atos 3:21, que os céus contêm a Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. O que são todas as coisas? São aquelas coisas que foram vividas ali no Pentecostes. Né? Então, na Rua Azusa, naquele avivamento da Rua Azusa com William Seymour, quer dizer, já tinha falta 15 minutos para acabar? Não dá. Daí ali Deus restaura o dom. Porque se você, mas pastor, teve o avivamento do país de Gales. Aquele foi um avivamento de arrependimento. Não tem notícias de cura, de milagres criativos de Deus. Cura, dom de línguas, foi na Rua Azusa que Deus restaurou. Inclusive alguns teólogos da igreja falavam que aquilo era o último vômito de Satanás. E os caras estavam... O William Seymour, ele orava para as pessoas serem batizadas, ele nem tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele orava para as pessoas falarem em língua estranha, e ele nem tinha falado em língua estranha ainda. Mas era, Deus, eu creio nisso, Deus. Aqui está escrito que é verdade, então eu creio, mesmo que eu não receba agora, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Qual que é a nossa persistência nisso? Às vezes existem pessoas que estão enraizadas em pecados que não conseguem deixar, porque, querido, não vive essa dinâmica. Deus, plenitude do teu Espírito Santo na minha vida.
Deus, plenitude. Ah, pastor, mas língua estranha, é uma coisa louca. Sabe, tem gente que, para você falar em língua estranha, depende da tua personalidade profética. Tem uns que sentem, caem, rolam. Às vezes é um nowhere, cara. A primeira vez que eu falei em língua estranha, vi uma palavra na minha mente. Eu falei, cara, não pode. Eu que ouvi os caras falarem, não pode ser. Daí eu comecei a falar. Comecei a repetir o que vinha na minha mente. Eu venci a minha racionalidade. Às vezes você precisa vencer a tua racionalidade, porque as coisas de Deus é loucura, querido. Né? Às vezes a gente acha, Deus vai me possuir, né? E eu vou cair, ser arrebatado. Pode acontecer? Pode, mas a maioria das vezes não. Por isso que tem tanta gente se frustrando com língua estranha, com batismo com o Espírito Santo, plenitude, porque não sabe reconhecer qual é a sua linguagem profética. Né? Se Deus quiser, um dia a gente vai ter tempo para trabalhar isso aí. Então, como a igreja primitiva e o Espírito Santo, né? Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo, vemos o quanto os líderes e os membros da igreja primitiva se voltavam para o Espírito Santo e interagiam com ele, dependiam dele e falavam dele. Né? Vemos abaixo algumas declarações que saltam aos nossos olhos ao ler os textos. Por exemplo, aqui, ó. Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo aqui. Pedro, né? O Pedrão estava dando uma dura em Ananias e Safira. Né? Ou seja, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Não é? Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo. Quando você lê o Atos dos Apóstolos, você vê assim, há uma intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, Espírito Santo, eu não faço nada se eu não te ouvir falar. Né? Depois você pode ir nos versículos lá, né? E você vai entender o que eu estou falando melhor. Por exemplo, aqui, ó, Atos 7:51, quando Estevão estava para ser apedrejado, ele fala assim, ó, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. No concílio aqui de Jerusalém, Atos 15:28, pareceu bem ao Espírito Santo, o Tiago, o irmão de Jesus, falando isso, ó, pareceu bem ao Espírito Santo, né, Espírito Santo? É isso mesmo? É isso que o senhor quer? Então pareceu bem, olha que intimidade. Qual foi a última vez assim, que você foi comprar um carro, Luiz, e você olhou para a tua esposa assim, olha esposa, pareceu bem ao Espírito Santo e a mim não comprar aquele carro. Pensa, né? Ela vai te olhar assim e falar assim, uau, eu nem vou ficar triste se eu não comprar. Que essa sua resposta foi power demais, né? Então, eles tinham o que nós não temos, que é uma intimidade, uma intimidade formidável com o Espírito Santo, e nós temos o que eles não tinham. Mas o que é isso agora, pastor? Eles não tinham a Bíblia. A igreja primitiva, lá no começo, na explosão, eles não tinham a Bíblia, eles tinham só o Antigo Testamento. O primeiro livro a ser escrito, né, comumente aceito, foi o livro de Tiago, no ano 45, mais ou menos. Então ali já tinha passado 12 anos, né, do derramar do Espírito Santo. Eles não tinham as cartas paulinas, eles não tinham, né, o 1 Coríntios 12, 13, 14, mas eles tinham uma intimidade com o Espírito Santo. Às vezes eu acho assim, não é tanto a teologia, mas é o desejo. É o desejo. Pai, eu quero conhecer teu Espírito, Senhor. A gente não pode confundir as pessoas, né? Tem gente que chama Jesus de pai. Jesus não é pai, querido. Jesus é teu irmão mais velho. É teu Senhor. O pai é o pai de Jesus. E quando nós falamos em Espírito Santo como pessoa, né? Eu queria que a gente pudesse conferir cada um desses versículos, mas não dá. Então, se você quer entender por que nós falamos Espírito Santo como sendo uma pessoa formidável, é porque ele tem essas características, tá? Ele possui uma mente, tá? Romanos 8:27. Ele possui vontade, né? Como nós vimos em Atos ali. Ele possui emoções, tais como amor e alegria. Ele consola, ele fala, ele ensina. Ele pode ser entristecido, né? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Características, né, de uma pessoa. Ele pode ser insultado, ele pode ser resistido, né? Então, olha que frase maravilhosa essa. Alguém que vê, né, quando você, eu quero os dons do Espírito Santo. Então, quando a gente vê o Espírito Santo como uma influência ou um poder supremo, nós iremos constantemente dizer, eu quero mais do Espírito. E foi aquela bronca que eu levei lá, né,
aquela impressão que você quer usar o que eu tenho de tão precioso, você não me quer, na verdade, você quer usar o que eu quero, o que eu tenho para te dar. Olha, ao contrário, alguém que o vê como uma pessoa maravilhosa irá dizer: como eu posso dar mais de mim a ele? Está vendo a diferença? Então, quando nós nos achegamos ao Espírito Santo falando assim, Espírito Santo, como eu posso te dar mais de mim hoje? Como eu posso te dar mais de mim hoje? E é claro que a palavra de Deus diz que você pode pedir os dons, né? Buscai com zelo os melhores dons. Ali os melhores dons não quer dizer que um é melhor que o outro, um é superior que o outro. É o dom que é necessário para o ambiente. Né? Você está no hospital, o que você vai pedir? Dom de cura. Ali fala dons de cura. Dons de cura, né? Na caminhada que a gente tem, caminhada com os malucos aí, tem gente que ora pela perna, a perna não cresce, mas ora pelo surdo, o surdo ouve. Você está entendendo isso? Tem um camarada que ele ora pelas pessoas que estão com problema de rim e as pessoas são curadas de rim. Mas agora ele ora pelo outro, não é curado. Eu não sei, Deus parece que tem senso de humor, gente. Mas é legal assim que o Senhor, parece que ele distribui assim, ele fala assim, vou usar o Luiz para curar problema de ósseo. Eu não sei, eu falo assim, eu acho que Deus deu essa graça de eu orar para as pessoas que têm problema de ossos e serem curadas, porque quando eu nasci, a minha mãe falou assim, não tem jeito. Isso que eu era tudo torto, irmãos. Né? Eu já falei das cirurgias que tinha que fazer, eu era tudo torto. Eu fui entender que foi uma tentativa de aborto, né? Remédios, enfim, aquilo mexeu comigo. Mas assim, falo isso sem problema. Né? Tadinha da minha mãe, beijo mamãe. Um dia eu te dou um beijo no céu. Esses dias a gente estava pregando aqui, né, pastora Lu? Teu pai tinha um problema na perna, né? Tinha a perna mais curta, mais longa. Eu cresci com teu pai. E não vou falar o apelido dele, que a gente dava para ele. Na infância, né? Quando a gente era não crente, piá, né? E o Senhor corrigiu a perna dele? E naquela pregação eu falei de um homem que tinha tido a perna arrumada pelo Senhor, não falei? Eu falei de um testemunho que teve na igreja Lagoinha de Orlando, de um homem que escutou um barulho tal, e dele saiu gritando, dizendo que era milagre. Uma semana depois o pai dela veio falar assim, pastor, a hora que estava terminando o culto, eu senti que eu estava andando bem, não estou mais, deixa que eu chuto, né? A gente era o apelido esse era o apelido dele, deixa que eu chuto. Mas ele falou assim, pastor, e eu nunca imaginava que ia acontecer alguma coisa vindo de você, porque a gente cresceu junto, quando você se converteu, você vivia chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para o Cubão, cara, deixa esses negócios aí, né? Jesus vai voltar. Desde lá dos 16 anos, eu evangelizava o camarada, né? E o Senhor, pela graça, irmãos, pela graça. Então, o Senhor quer distribuir dons aqui, mas Ele quer que você peça. E peça intensamente, o Senhor fala. Mas a principal coisa é conhecer o Senhor. Senão a gente vai ver aqui, como uma força suprema, e a gente sempre, eu quero mais de Ti, Espírito. Mas é porque existe algo lá no fundo do coração que você quer o holofote para você. E que morram, né, os eus. Quando o Senhor mandou o Israel entrar lá na terra de Canaã, mata os jebuseus, os girgazeus, os amorreus, tira todos os eus, tira o eu da montanha, tira o eu do vale, né? Tira o teu eu e fala, Senhor, eu quero teu Espírito Santo mesmo, Senhor Deus, glória ao Senhor. Amém, queridos? Que horas são? Tá. Quem então é o Espírito Santo? A Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Em Gênesis 1:26, diz então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e nós entendemos ali, né? Estava a Trindade. A Trindade estava dizendo ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Não diz ali, eu faço o homem à minha imagem. Não, a história da criação precisou de 3 autores diferentes, cumprindo papéis diferentes. Deus estava se referindo a si mesmo, como Pai, como Filho e como Espírito Santo.
né? Como nós já falamos aqui, ó, né? Outra abordagem em Atos 10:38 que fala assim, ó, que nós vemos a identificação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né? Com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Assim como foi com ele, é conosco. Amém, queridos? A missão de Jesus, que é Lucas 4:18, que fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. E ele me ungiu. A unção, né, do Espírito Santo sobre a vida dele é a mesma unção sobre as nossas vidas. Amém? Em Lucas 4 nós vemos quando Jesus ele é batizado nas águas. O batismo era um símbolo, né, de humilhação, né? Dizem que esse símbolo era só para os gentios, né? E ele era algo que veio da cultura, aonde, deixa eu tentar falar isso de uma forma que não escandalize aqui, é uma cultura de purificação que as mulheres faziam consigo mesmas. Elas tinham uma espécie de bacia, e ela, no tempo da sua menstruação, elas se lavavam, e diz que destes atos vieram a cultura do batismo. Ou seja, então o se batizar era um ato de humilhação. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: não, você não, né? Em outras palavras, imagine você não. Jesus, vamos lá, cara, vamos cumprir toda a justiça, né? Então quando a gente vê, a gente não vê a profundidade das coisas. Então nesse versículo nós testemunhamos o Pai ungindo Jesus com o Espírito Santo, 3 pessoas distintas trabalhando juntas por um propósito em comum. Não é como os 3 operam, só para a gente terminar aqui como os 3 operam, aqui tem 1 minuto ainda. Então esse conceito 3 em 1 pode ser muito difícil de entender, porque desafia o nosso entendimento humano. Em 1 Coríntios 12, de 5 a 7, apresenta uma ideia de como os 3 operam juntos como um. Há diferentes tipos de ministérios, né? Lá 1 Coríntios 12, 5 a 7. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ou seja, como os 3 operam. Quando lemos essa passagem, descobrimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo servem em diferentes funções. O Pai efetua ou inicia, ou seja, o plano da salvação, né? O Pai arquitetou. O Filho botou em prática. O Filho ministra. E o Espírito Santo manifesta. Se não fosse o Espírito Santo, né, se o Espírito Santo não tivesse sido derramado, tudo aquilo que aconteceu na cruz teria se perdido, irmãos. Porque é Ele que nos convence do pecado e do juízo. Ou seja, é Ele que faz com que tudo isso que nós lemos, né? Ele é a pessoa que ficava dizendo para William Seymour assim, ó, ora por línguas, mesmo que você não receba, né? Ora por línguas. Então, e ali foi algo esplendoroso que aconteceu. O Senhor começando a restaurar os dons espirituais ali. No entanto, todos eles atuam juntos pelo mesmo propósito. Exemplo, como funciona essa dinâmica? Se fôssemos construir uma casa, o que precisaríamos fazer? Precisaríamos contratar um arquiteto, né, da forma certa, né? Da forma certa, né? Pela lei das construções, né, pastores? Eu tenho que sempre ter alguém que responda, né? Então nós teríamos que contratar um arquiteto, um mestre de obras, né, Ederson? E mão de obra para construir a casa de fato. Então nessa ilustração, Deus Pai é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é representado pelos trabalhadores que constroem a casa. Ele é o manifestador da criação. Todas as 3 funções são essenciais para a construção da casa. Não é só para a gente terminar aqui, Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Amém? Tem alguma dúvida disso, de tudo que a gente falou até agora? Né? E Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder. Por isso ele fazia o que fazia. Grave isso, queridos. Jesus não fazia o que ele fazia como sendo Deus. Ou seja, então não tem desculpa. Fala para quem está do outro lado, não tem desculpa. Não tem desculpa.
Né? A gente vai abordar semana que vem, assim, às vezes tem palavra de conhecimento que vem em formas de dor. Sabia disso? Por isso que eu falo assim, eu conheço o teu normal. Eu falo assim, Betinha, conheço o teu normal. Às vezes você entra numa sala e você fica triste. Você fala, não, isso não é meu normal. É um espírito de depressão que o Senhor quer repreender ali. Né? Que nem nós estávamos aqui na vigília do louvor, e eu comecei a falar, vamos orar por cura agora. Né? Vamos orar por cura. Quero que vocês todos venham para frente aqui. Daí a pastora, estou sentindo uma dor no braço. Eu falo assim, isso é uma palavra de conhecimento. Eu falei assim, é uma palavra de conhecimento. Alguém está com dor no braço? Daí o Tiago está aqui? Sempre está aqui, hoje não está. O Tiago levantou a mão e falou assim, pastor, eu estou com muita dor no braço, porque eu já tive várias cirurgias no braço, e ele parece que ele falou que tinha uma lacuna no osso dele lá. Ele não conseguia fazer isso aqui, ó. Ele testemunhou para mim. Ele não conseguia fazer isso aqui, nem pegar uma chapa grande. E o Senhor restaurou o osso dele aqui na vigília. Coisa doida, né? Às vezes você senta do lado de alguém no ônibus, você sente uma dor na perna. Oi, tudo bem? Você está com dor na perna? Sei lá. Ou esse tempo, né? Chovendo, tá? Mas que benção, né? Como é que é teu nome? Ah, é Zezinho. Ô Zezinho, você está com dor na perna direita? Sabe que eu estou mesmo? Estou com muita dor na perna direita. Como é que você sabe? Jesus me falou. Jesus me falou. Se o Senhor te revela, porque 100% de chance que Ele quer curar alguém. É muito legal quando tem essas palavras de conhecimento assim. Se o Senhor te revela, 100% de chance que Ele quer curar alguém. Então, por isso eu falo assim, ó, preste atenção no teu normal. Ó, eu não estou com dor nenhuma. Se eu tiver, né, queria ter uma dorzinha aqui para... A Andriele, né, André? A gente orou pela tua perna lá na tua casa, não aconteceu nada, cara. Isso aí tá meio triste. Puxa, isso aí é meio triste. Oh, Jesus. Podia, né, ter curado ali, mas tudo bem, glória a Deus. Eu fiquei triste mesmo. Eu sou carne e osso, né? Se você beliscar aqui, dói. Passou uns 10 dias. Pastor! Eu falei, o que foi? A mesma coisa aconteceu com o meu ligamento que estava estourado. Eu não reparei no dia, eu fui subir uma escada e, tô conseguindo subir, nem barulho. Eu falei, sabe quando o joelho tá cheio de areia? Faz... Alguém já viu isso? Não faz mais. E eu fui subir, gente, vamos orar pro teu joelho depois. Eu fui subir a escada, subi de boa. Eu falei, uau, o que aconteceu? Daí o Senhor falou para mim assim, né, uma impressão, não falo com voz audível, eu não tenho esse dom ainda, mas vou ter. Falou uma impressão assim, você foi curado tal dia. Porque eu me lembro que a gente estava numa sala de oração e profética, e o rapaz falou assim, Deus está me dizendo que está curando alguém da perna direita. E eu, aleluia, xarabacarabalarama, mãozinha levantada, yeah! E eu, mas tem alguém aí mesmo que... Tem alguém aí que está com dor na perna, tem problema no joelho direito, nem dando bola. Eu fui subir uma escada, daí vi que o Senhor tinha me curado. Passou uns 10 dias, a André veio, pastor, né, aquele jeitinho dela. Você me curou, eu fui subir uma escada, não senti dor. Eu falei, eu sou incrédula. Tô brincando, é o que eu falei, é que o Jim falou isso para ela. O Jim falou isso para ela. Mas amém, queridos? Então assim, Jesus ele era totalmente dependente do Espírito Santo e nós podemos viver essa realidade. Quantos creem nisso? Amém? Não temos mais tempo. O pastor falou para nós andarmos. Eu queria orar só por você aqui. Vem aqui. Você está com dor na perna aí? É? Então, vamos orar. Eu queria que... Não, todo mundo. Eu quero que mais gente venha aqui. Eu queria que pelo menos uns 7 camaradas, vamos falar uma contagem bíblica, uns 7 camaradas, vem aqui, nós orar por... Qual que é o joelho que está doendo? Você tem algum problema no joelho? O que você tem? Tá faltando gente aqui, vem aqui mais aqui, ó. Vem aqui. Rapaz, tem 1 quilo de areia aí dentro. Você vai arrancar essa areia. Tem, quantos tem aqui? 3, 4, 5. Falta mais 2 aqui, vem aqui ainda. Vem aqui, gente. Vem aqui, Valdir. Pode ver, se tiver 8, 9, pode vir, vem.
Eu quero que você que está aí no banco, estenda tuas mãos para cá. Tá? Estenda tuas mãos para cá. E eu quero que esses homens aqui toquem nele, toquem nele. Toquem nele, pode tocar, toquem nele. Tá? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos joelho restaurado. Joelho restaurado, Pai. Cartilagem restaurada. Cartilagem restaurada, Senhor. Declaramos, Espírito Santo. saia agora Obrigado, toda Espírito dor, Santo. todas as Obrigado, células, Espírito Santo. toda Obrigado, Espírito Santo, pela toda a cura. pele, Senhor, toda a musculatura, Obrigado, Espírito Senhor, Santo. Nós todas declaramos agora, as Pai. vértebras, Pai, nesse momento vai agora, Senhor, restaurando, Jesus. Nós declaramos toda dor, toda angústia, toda circunstância sai Em nome de agora, Jesus, em nome do agora. Senhor Jesus. Você não faz parte desse corpo. Cura tua Dor, igreja, sai Senhor. agora, saia igreja, Senhor. agora, em nome do Senhor tua igreja, Jesus. Senhor. Declaramos toda dor, todo impedimento, todo impedimento. Em nome do Cura, Senhor Pai. Nós Jesus, declaramos restaurando agora. Cartilagem todos os ossos, cresça. em nome de Jesus. Cartilagem cresça. Líquido sinovial agora. Em nome de Seja, Jesus, sai agora. seja cheio com líquido sinovial. Em nome de Jesus. Todo menisco agora seja reconstruído. Declaramos que você não tem legalidade nesse Todo menisco agora seja reconstruído. Todo osso agora, Pai, seja reconstruído. Parte cortical, parte esponjosa seja construída agora, reconstruída agora, no nome de Jesus. Pai, faça com que ele sinta, Pai, um calor, Pai. Pai, um fogo, Senhor Deus, queimando toda enfermidade no nome de Jesus. No nome de Jesus, restaura, Pai. A glória e honra de Jesus. Aleluia. Ó, queridos, agora uma coisa assim que você sempre tem que fazer quando você orar por cura muitas pessoas são curadas na hora que ele está testando. Tá? Faça o que você não podia fazer que te dava dor. Anda. Faça o que você não podia fazer. Você não podia dobrar. Então, dobre mais. Tá doendo ainda? Tem uma dor aí? Tá, de 0 a 10. 10 era o que você estava sentindo. O que você está sentindo agora? Você precisa mensurar. Jesus orou 2 vezes por um homem que era cego. Lembra? Ele orou 2 vezes. O que você vê? Né? Ele falou assim, eu vejo homens como árvores. Jesus, vamos orar de novo então. Vamos orar mais uma vez. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos cura total. Cura total. Em nome de Jesus. Senhor. Cura total. Cura total. Em nome do Senhor Cura Jesus. total. Em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, toda enfermidade. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Nós declaramos agora, Pai, completa restauração. Pai, meniscos sendo restaurados, Pai. Cartilagem sendo restaurada, Senhor. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desce de novo, desce de novo. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Não sinto nada. Oh, Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Gente, isso aqui, eu nunca vivi isso. Eu não acredito. Eu nunca vivi isso. Não, Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Isso aqui não é... Nossa.
Gente, glória a Deus. Isso aqui é... Eu vi um milagre aqui hoje, o segundo hoje. Foi o segundo milagre hoje. Mas, glória a Deus, gente. Isso aqui... Eu quero esse dom para mim. Eu quero esse dom para mim, Senhor. Amém. Você viu que legal que ele falou assim, ó? Obrigado a vocês. Né? Claro que primeiro ele falou obrigado, Jesus, mas obrigado a vocês. Não teve um nome que ele... obrigado, fulano de tal. Não, obrigado a vocês, como igreja. Irmãos, como igreja nós temos essa autoridade. Como igreja nós temos essa autoridade. E se não acontecer, continua orando. Quem conhece Todd White aqui? Gente, vocês têm que começar a ouvir esses caras, gente. Todd White, ele é um cara muito usado com dons de cura. Só que diz que para acontecer o primeiro milagre, que foi a cura da mãe, ele orou por 700 pessoas. John Wimber, quem ouviu falar de John Wimber aqui já? Fundador da Hillsong. Vineyard. Ele tinha uma presença de cura na vida dele. Só que ele teve que orar por 100 pessoas. Ele falou assim, Senhor, eu vou parar de orar. Ele falou, você vai crer naquilo que você está vendo ou naquilo que a palavra de Deus diz? Amém, queridos? Vamos orar então e vamos dividir aí pelos setores. Tá? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça neste lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Deus, e nós cremos, o Senhor tem mais para nós. 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 Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, Senhor Deus, sinta-se desafiado a pedir por essa plenitude que nós lemos na Tua palavra, mais o Teu Espírito Santo, mais o Teu fogo, Senhor, mais, Senhor Deus, essa capacidade que o Teu Espírito, Deus, vem trazer em nós de testemunhar, Senhor, Deus, desse Deus que ama, esse Deus que vai atrás, esse Deus que nos chama pelo nome, esse Deus que revela, Deus, para que as pessoas saibam, você é amada pelo Deus, Criador de todo o universo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.